Você vai clicar aqui em novo, vai digitar um número entre 0 e 9, no caso eu vou colocar um nome aqui, Rogério. Veja que ele colocou um erro na tela. Vou clicar aqui em novo, vou digitar o número 123, ele já apontou novamente um erro aqui na tela. E eu vou digitar agora o número entre 0 e 9 e ele me deu aqui os parabéns. Primeiramente nós vamos trabalhar aqui nos botões, vou adicionar um evento ao botão, um clique e vou chamar de novo. Vou colocar aqui uma função para ele chamar essa função quando o usuário clicar nesse botão. E da mesma forma eu vou também criar uma função limpar para que o usuário ele venha limpar tudo que estiver aqui nessa lista de erros. Aqui no nosso arquivo eu tenho um main.js, um arquivo que está sendo chamado externamente. Então eu vou no nosso main.js, vou criar a função limpar. Vou declarar aqui uma variável chamada limpar erros. Vou utilizar o document.getElementById e vou invocar, através desse documento, o elemento lista erro já está pré-configurado aqui no nosso HTML. Feito isso, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar o nosso lista erros e vou utilizar a propriedade inner HTML do JavaScript para que ele possa limpar tudo que está aqui criado de erros dentro dessa lista. Muito bem, agora nós vamos fazer a implementação da nossa função novo. Vou digitar aqui novo, vou utilizar essa variável aqui, listas erros, dentro dessa nossa nova função. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro a gente vai criar uma nova variável chamada entrada. Essa entrada aqui, nós vamos utilizar o prompt e vamos passar uma mensagem para o usuário. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se essa entrada foi digitada alguma coisa. Se o usuário colocou algo diferente de nulo, a gente vai criar aqui a nossa lógica. Feito isso, a gente vai criar agora uma outra variável chamada input e vai tentar transformar essa entrada em um número. Nós também precisamos colocar aqui elementos que vão identificar os erros do usuário, são os LIs, elementos de linha. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar aqui let, declarar let, vamos digitar ele com o nome de LI, vou pegar aqui o nosso documento, create element. Ele vai criar um atributo LI dinamicamente. Agora, vamos verificar se o usuário ele está escrevendo alguma coisa diferente de um número. Para isso, eu vou fazer uma validação bem simples. Se o input, vamos colocar aqui, number.isNone, isso aqui não é um número, então a gente vai exibir uma mensagem na tela para o usuário. Bom, vamos pegar esse elemento recém-criado, vamos colocar aqui test content e aqui eu vou colocar uma mensagem de erro para o usuário. Aí eu vou colocar aqui que o usuário digitou 2 pontos e vou passar aqui a nossa entrada para informar o usuário que realmente ele digitou. Bom, como isso aqui se trata de uma mensagem de erro, eu vou querer que ele seja exibida com uma cor diferente. Então vamos acessar a propriedade style e a propriedade color dinamicamente. Então vamos dizer que é red. E agora o que falta é a gente imprimir isso na tela para o usuário. Eu vou pegar aqui a nossa lista, que é o nosso alvo, e vou colocar aqui o nosso append passando a nossa lista. Agora a gente vai verificar se o usuário entrou com um número entre 0 e 9. Então eu vou copiar esse nosso bloco e vou colocar um else e if aqui. Para a gente verificar é simples, eu vou pegar o nosso input e se ele conseguiu converter isso para um número, então eu consigo validar se o input ele for menor que 0 ou se o input ele for maior que 9. Se ele não atender esse critério, você precisa digitar um número entre 0 e 9. E aqui nós vamos só mudar a cor da entrada, vamos colocar um orange para mais apresentável. Se o usuário não entrou em nenhuma dessas condições, obviamente ele teve uma condição de sucesso. Então eu vou pegar esse nosso código, vou colocar aqui no else e aí a gente vai formar qual número que o usuário digitou. E vamos colocar aqui, né, um parabéns para ele. Vamos colocar aqui parabéns. Bom, só vamos alterar a cor aqui, né, uma cor de sucesso, que é o green. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para estar recebendo mais vídeos como esse.